exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chamou para o seu reino e glória. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, verso 14, capítulo 4, verso 3 e o verso 7. Existe um chamado triplo que você pode parar para meditar, que Deus fez para conosco. Nós somos chamados de 3 diferentes formas pelo Senhor. O versículo 14, do capítulo 2, em Tessalonicenses aqui, que eu acabei de ler, fala que nós fomos chamados no passado, através do Evangelho. No passado, nós fomos chamados através do Evangelho. Cada pessoa que recebe o chamado, cada pessoa que aceita o chamado, o convite, o vinde de Jesus, é uma pessoa privilegiada. Nós recebemos o convite lá atrás, no passado. Deus chama todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, para que venham ao Evangelho. E felizes são aqueles que aceitam o convite. Então nós que aceitamos, então este é o primeiro dos 3 chamados, chamado triplo da parte de Deus. O primeiro chamado é o vinde a mim. E nós damos graças a Deus, porque o Senhor, Ele nos trouxe para a sua presença, para a sua comunhão. Nós louvamos a Deus por isto. E no tempo presente, hoje, atualmente, é o segundo chamado. A partir do momento que aceitamos o convite, o vinde a mim de Jesus, e nos colocamos na presença dele, então existe um segundo convite aqui agora, no presente, para nós, para o povo de Deus, para aqueles que vieram até o Senhor. Esse chamado é para quê? É um chamado, o Senhor nos chama, nós somos chamados para a santificação. É o que diz aqui no capítulo 4, no verso 7 que eu li. Nós somos chamados para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A santificação é um processo que vai passando todos os dias. Nós vamos todos os dias passando por ele, durante toda a vida. É a limpeza, é a metanoia em grego que se fala a palavra, é a mudança, é a transformação de mente, é a nossa renovação de mente, metanoia em grego. Nós temos que passar todos os dias na presença de Deus com o desejo de melhorar, de ir deixando as coisas antigas, as coisas velhas do mundo, a ira, a cólera, a cobiça, a inveja, a lascívia, seja lá o que for, que faz parte do velho homem, da velha natureza. A palavra de Deus nos orienta que nós temos que buscar a santificação, a nossa santificação. O que é que significa a palavra santificação? Ela significa separação.
o santo, como diz no texto hebraico, ser santo é ser kadosh, é alguém que é santo para a obra de Deus, para o serviço de Deus, é estar à disposição de Deus, como um filho de Deus, sede santos porque eu sou santo. Então nós temos que, durante toda a nossa vida, estar envolvido neste processo de santificação. Esta é a vontade de Deus. Então o primeiro chamado, do triplo chamado, ele faz uma referência ao passado. Um dia nós aceitamos o chamado do Evangelho. Então, atualmente, o segundo chamado é para a nossa santificação. E o terceiro chamado, deste chamado triplo, em breve, nós estamos sendo chamados para o seu reino e para a sua glória. Eu li aqui o capítulo 2, verso 12, diz assim, olha, eu vou ler novamente. Exortamos, consolamos e admoestamos, ou seja, advertimos, para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Você pode observar a advertência que o apóstolo Paulo faz aqui a esta igreja, nesta primeira carta aos Tessalonicenses. Pode reparar que no final de cada capítulo aqui da primeira carta de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele fala de uma realidade que em breve há de acontecer. É por isso que nós somos chamados para a santificação. Para estarmos em paz e em comunhão com Deus, na limpeza, na purificação, ao exemplo daquelas 5 virgens que estavam com as lamparinas acesas, com as vestes brancas, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, esperando a volta do noivo. Então, no final de cada capítulo aqui em 1 Tessalonicenses, repara isto, que fala do retorno do Senhor Jesus. Capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 17, capítulo 5, verso 23. Estas coisas, estas palavras que aqui estão registradas, é para nós prestarmos atenção que a volta do Senhor é tão séria e é tão iminente que nós temos que ter em mente, em nossa mente o tempo todo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque na agitação do nosso dia a dia, na agitação da correria que se existe hoje em dia, frenética, desenfreada, as pessoas correm muito de um lado para o outro, existe entre as pessoas muita ira. Pode acreditar nisso, existe muita ira. Você pode ver esta palavra ira no capítulo 1, versículo 10. E fala sobre a ira também aqui no capítulo 2, no verso 16. Mas aqui fala que Jesus nos livra da ira vindoura. E fala que a ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Está falando contra os israelitas. Mas eu estou me referindo da nossa ira contra as coisas e as situações que acontecem em nosso meio. Jesus nos livra lá da ira vindoura de Deus, do Senhor, contra aqueles que não querem buscar a vida e a paz com Deus e a santificação. E a ira veio contra os filhos da desobediência lá no deserto, naquela peregrinação de 40 anos e na jornada do povo de Israel até terminar o Velho Testamento, até a chegada do Senhor Jesus. O povo fez com que o Senhor ficasse irado contra eles. Agora eu estou falando da ira que nós temos pela vida que vivemos aqui neste mundo com as pessoas ou com as situações. Mas a palavra diz para nós deixarmos a ira, abandonar o furor, para nós descansarmos o coração e termos paz com Deus. A palavra ira, no original, no grego, significa orge. Orge. Né? Então nós temos que ter muito cuidado. A nossa santificação faz parte também deixarmos a ira de lado. Nós precisamos aprender, buscar o equilíbrio para nossas vidas, para estarmos na paz com o Senhor. Se nós lemos aqui, na primeira carta, no capítulo 5, no verso 16 ao 22, eu vou ler rápido,
porque é um texto muito pequeno, do versículo 16 ao 22, diz assim, 16 em diante: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero chamar a tua atenção para esta grande realidade. Veja, do versículo 12, até o versículo 22, aqui no capítulo 5, existem 17 instruções de ordem prática. 17 instruções de ordem prática. Se você é uma pessoa zelosa das coisas de Deus, da palavra de Deus, você quer ter a sua vida santificada, modificada, adequada para o Senhor, abençoar a tua vida, o teu ministério, existem 17 instruções de ordem prática. Eu vou fazer um breve comentário aqui. O versículo 16. Você não pode fazer festa com tudo que acontece em sua vida. Regozijai-vos sempre. Mas existem situações que não dá para fazer festa. Mas a palavra fala que, independente do que acontece, quando se fala regozijai-vos sempre, é para nós não esquecermos que Deus está no controle. O Senhor é soberano em todos os seus atos. Nada escapa do conhecimento ou da sabedoria de Deus, dos olhos de Deus, do ouvido de Deus. Ele tudo vê, tudo ouve, tudo conhece. Então você deve se alegrar, mesmo que a situação seja funesta, mesmo que a situação não seja boa, seja de dificuldade, você deve se regozijar, mas apenas no fato de saber que Deus é soberano em todos os seus atos. Mas não se pode fazer festa com tudo que acontece, mas deve se alegrar, sabendo que Deus é vivo, que o teu Senhor, que o nosso Senhor, Ele sabe o que faz. O versículo 17. Mesmo que você esteja ocupado, por exemplo, trabalhando, você está consciente de Deus. Orai sem cessar, mesmo ocupado, mesmo ocupada, aonde você estiver, você tem que ter consciência do Senhor. Não perca o contato, esteja consciente. Isto é orar sem cessar. É você estar ali em sua meditação, você estar sempre em sua memória, sem esquecer de quem é Deus e de quem você é diante de Deus. O versículo 18, que ele fala em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco, é você agradecer a Deus que Deus está no controle e que Ele nos abre a oportunidade em servir. O versículo 19, ele diz em outras palavras, é você estar sensível ao Espírito Santo. Quando Deus, por exemplo, te mandar uma onda, o teu barquinho está, né? Ou você está na beira de uma praia. Quando Deus te mandar uma onda, você deve surfar nela. É isso, no verso 19. O 20, você não deve aceitar todo tipo de profecia. Você deve seguir a palavra com sabedoria e bom senso. Você não deve desprezar, mas você deve, como é que se diz? Seguir a palavra de Deus com sabedoria e bom senso. O versículo 21. Julgai todas as coisas, retende, preste atenção na palavra, retende o que é bom. Vamos fazer uma breve comparação aqui, grosseira, né? Lógico que não é, mas faça de conta que a palavra de Deus é igual um churrasco. As outras pessoas são peixe.
comer, então, é separar os espinhos. Está entendendo? A palavra de Deus é como um churrasco. A pessoa vai para um churrasco, ela não fica se preocupando se tem espinho, é carne. Então a pessoa está comendo aquele churrasco delicioso, maravilhoso. Não está nem preocupada com coisa nenhuma. A palavra de Deus é igual um churrasco, você come sem se preocupar. Porque ela é pura. Ela não tem mistura. Ela é saudável. Quando uma pessoa está comendo um churrasco, ela não está preocupada. Mas as outras pessoas são igual peixe. Existe peixe de todo tipo. E quem come peixe, dependendo do peixe, se engasga, porque tem muitos espinhos. Então nós temos que saber comer o peixe. Você come a carne do peixe, vai separando os espinhos. Profecia é a mesma coisa. Você não deve aceitar toda a profecia. Você deve aceitar todas as profecias que estão na palavra de Deus. É como um churrasco. Agora, a profecia que vem dos homens, das pessoas, tenha cuidado, examine. Não despreze, mas examine, julgue dentro da palavra de Deus. O julgamento não é você que faz por você. Você julga mediante a palavra de Deus. O versículo 21, quando fala aqui, o 22, absteve-vos de toda forma do mal. Abster-se do mal significa 4 coisas. Pode acreditar, abster-se do mal significa 4 coisas. A primeira coisa que significa abster-se do mal, primeiro, é abandonar o pecado. Se você quer abster-se do mal, afastar-se do mal, ficar longe dele, então você deve abandonar o pecado. A gente peca e muito por falta de vigilância, porque o pecado que tão de perto nos rodeia, conforme nos orienta a palavra de Deus em Hebreus, ele fica nos rodeando. Então, ao que depender de nós, vamos nos afastar dele, para que ele não fique nos influenciando para errarmos diante do Senhor. Então, nós podemos abandonar o pecado. Abster-se do mal é abandonar o pecado. Nós temos também que abandonar a aparência do pecado. Não basta abandonar o pecado, temos que abandonar a aparência do pecado. Nós temos que ter cuidado com o que falamos, aonde vamos, o que estamos fazendo. O gestual, o vestuário. Muitas das vezes, nós como cristãos, o mundo está de olho em nós. E nós temos que ter cuidado. Até a aparência do pecado, a Bíblia diz que nós temos que nos afastar dele. A terceira coisa, abster-se do mal, a terceira coisa é, temos que nos afastar daquilo que nos conduz ao pecado. O elemento que nos conduz ao pecado, nós temos que nos afastar e fugir disto. Nós temos que ter cuidado com esse terceiro elemento. A quarta coisa do que se trata o abster-se do mal, por exemplo, aquilo que dá borda. Nós temos que nos afastar daquilo que nos dá borda, ou seja, margem ao pecado. Nós temos que nos resguardar, nós temos que ter muito cuidado. O nosso procedimento deve de ser com sabedoria. Se você observar aqui no capítulo 5, na primeira carta aos Tessalonicenses, o verso 17, quando a palavra fala orai sem cessar, veja, na Bíblia toda, Deus nos ordena, recomenda e ensina a orar. Nós temos que prestar atenção. Nós somos recomendados e ensinados a orar. Existem muitos e muitos versículos na palavra a respeito da oração. Desde o Antigo Testamento, nós vemos exemplos de conversas com Deus, pessoas que falaram com Deus. E no Novo Testamento, o próprio Jesus orou 1/4, ou seja, 25% do tempo do ministério do Senhor Jesus, ele passou 25% do seu tempo, do seu ministério, ele passou em oração. Então a oração é fundamental, é importante.
O Senhor Jesus orou e ele ensinou a orar. Profetas, apóstolos e os discípulos oraram constantemente e suas vidas testemunhavam a comunhão que eles tinham com Deus. Quanto mais orava, quanto mais buscava e mantinha comunhão com Deus, eles tinham mais de Deus em suas vidas. O seu caminhar, o seu olhar, o seu proceder, o seu falar, o seu viver mostravam que eles eram homens e mulheres de Deus. Em toda a história do cristianismo, personagens de destaque foram sempre pessoas de oração. Você pode reparar nisto. Em toda a história da Bíblia, por exemplo, do próprio cristianismo, aqui eu estou falando do mundo secular, aqui do mundo. Esses homens de destaque, essas mulheres de destaque, foram sempre pessoas de oração. E não é diferente hoje. Hoje também não é diferente. A ordem e a recomendação de Deus continua sendo a mesma, ela é válida para todos nós. Orai sem cessar. Nós vivemos uma vida de oração, precisamos viver uma vida de oração. Se já vivemos, vamos viver um pouco mais. Vamos entregar a Deus os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas preocupações. Nós temos que orar todos os dias constantemente, pedindo sempre ao Senhor o seu auxílio. E ao mesmo tempo que estamos consagrando, santificando nossas vidas através da oração, então nós também temos que aprender a agradecer as bênçãos que Ele derrama na nossa vida, dia após dia, todos os dias. Que a nossa vida seja sempre uma oração, uma conversa contínua com Deus, que não haja interrupção. Que a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus, ela seja sempre sincera e alegre, com o nosso melhor amigo, e o nome dele é Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor seja sempre contigo. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Se puder, se você ainda não fez isso, se inscreva em meu canal aqui no YouTube e compartilha com os teus contatos. Quem sabe esta palavra pode servir de alerta para alguém, abençoar a vida de alguém. Fica na paz do Senhor, que o Senhor seja contigo. Em nome de Jesus. Paz. Amém.